Aí, amém. Deu certo. Tudo deu certo, né? Graças Graças a Deus. Acho que o pessoal já entrou. Vamos ver aqui. Hélio, muito obrigada pelo seu sim. A gente está muito feliz. Hoje é um dia muito importante, né? Para nós católicos. Espero que todo mundo tenha conseguido participar da Santa Missa presencialmente. É, Então, gente, em nome do Segue-me, a gente trouxe o Hélio aqui para falar um pouquinho dessa data tão importante para a gente. E eu já vou sair para deixar o Hélio à vontade, mas antes disso, eu gostaria que a gente rezasse uma Ave Maria para que Nossa Senhora interceda por esse momento que vai ser tão lindo. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças. rogai por nós. Então, Eli, agora eu vou sair, pode ficar à vontade, o espaço é seu e a casa é sua. Então tá, gratidão, obrigado, viu? Nada. E é isso, pessoal, boa noite. Salve Maria Puríssima. Como a Grazi falou, me chamo Hélio Maria e com muita alegria que eu aceitei esse convite hoje para estar falando um pouco com cada um de vocês que nos acompanha agora sobre esse dia tão importante para nós, para a nossa fé católica, que é esse dia do Corpus Christi, ou seja, o dia em que nós comemoramos a solenidade do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é de extrema importância para nós, né? O corpo de Jesus, ele tem nós já poderíamos assim já entrar, né, naquilo que eu quero falar. O corpo de Jesus, ele é de suma importância dentro da história da salvação. Por exemplo, por isso quando aquela mulher com fluxos de sangue toca em Jesus, Jesus quer saber quem tocou, né? Parece até ser um pouco engraçado esse evangelho, porque aí Pedro fala bem assim, Senhor, olha a multidão, e o Senhor quer saber quem te tocou, mas qual foi a resposta de Jesus? Porque do meu corpo saiu uma força. Então o corpo de Cristo, ele é extremamente importante dentro da história da salvação. Porque foi por meio desse corpo, deste sangue, deste corpo que ele herdou no ventre de Nossa Senhora, que foi oferecido no madeiro da cruz para a nossa salvação. Então o corpo de Cristo, ele é extremamente importante. Pode deixar, viu, Felipe, que eu vou salvar assim a live. Extremamente importante. E lógico que, de modo especial, esse corpo é extremamente importante também dentro do mistério do Santíssimo Sacramento, o mistério eucarístico, que hoje nós celebramos esta solenidade. Eu quero começar dizendo que o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, ela é tão importante para nós porque nela está contido o próprio Deus, mas veja como Deus foi pensando em tudo. Jesus nasceu em Belém. A palavra Belém significa casa do pão. Então vamos olhar como Jesus já foi nos preparando para o mistério do seu corpo, para o mistério do seu sangue. Então não é por acaso que Jesus escolheu nascer em Belém. Não é por acaso que as Sagradas Escrituras dizia que o Salvador deveria nascer em Belém. Tudo que Deus faz com muita perfeição. Então ele nasce em Belém, repito, Belém significa casa do pão. O que será que Jesus quer nos ensinar com isso? Jesus já quer nos mostrar que ele é o verdadeiro pão vindo, descido do céu. E lá em Belém, Jesus nasce no estábulo de Belém, no meio dos animais. E quando ele nasce, a Virgem Maria põe o Cristo na manjedoura. E a manjedoura, vai dizer São Máximo Confessor, era o lugar onde Deus colocava o alimento para os animais.
Então, São Máximo Confessor diz que Jesus, mesmo sem saber falar, porque era um recém-nascido, ele está nos falando que além de se fazer homem para nos salvar, ele também se fez por nós alimento. Então, Jesus se faz alimento para nós. Lógico que este alimento, ele é diferente de todos os outros alimentos, porque já dizia Santo Agostinho que quando nós nos alimentamos, o alimento se transforma em nós. Mas quando nós nos alimentamos do corpo de Jesus, não é Jesus que se transforma em nós, mas somos nós que nos transformamos nele. Então, esta solenidade de hoje, eu quero aqui, por meio de uma catequese mesmo, uma formação, nos levar a compreender a riqueza e a grandiosidade que é esta solenidade do corpo de Cristo, a sua importância, o porquê que nós devemos então comungar sempre e, se for possível, diariamente. Eu sei que alguns lugares não estão tendo missa, graças a Deus. Aqui na nossa diocese já voltou missa, já tem quase um mês, tem tido missa todos os dias aqui na nossa paróquia. Mas você que ainda está sem a Santa Missa, quando tiverem a oportunidade de entender a riqueza que é comungar Jesus. Então, o Santíssimo Sacramento é o sacramento dos sacramentos, porque nele está contido a própria pessoa de Cristo. Quando nós comungamos Jesus no Santíssimo Sacramento, nós podemos viver a experiência que Nossa Senhora viveu. Quando a Virgem Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo, o mesmo Jesus que ela carregava no ventre dela é o mesmo Jesus que nós comungamos em cada Santa Missa. Aquele Jesus que um dia esteve tão pequeno no ventre de Nossa Senhora que seria capaz de ser enxergado somente por um ultrassom, embora naquela época não existisse isso, não é? É o mesmo Jesus que está presente em cada hóstia consagrada. Independente, por exemplo, né, se é na hóstia toda ou se é na hóstia fragmentada, ali está o Cristo todo. Por isso, um dia, Santa Catarina de Sena teve uma experiência. Jesus pediu para que ela se olhasse no espelho, ela se olhou, e Jesus perguntou para ela: Catarina, o que você enxerga? Ela disse: eu me vejo por inteira. E aí Jesus falou para ela: taca o espelho no chão. Ela jogou o espelho no chão, o espelho quebrou. Jesus falou: pega um pedaço maior. Ela pegou. Você está se vendo? Sim. Pega um menor. Aí pediu para pegar um bem pequenininho. Você ainda se vê? E Santa Catarina de Sena disse sim. Jesus falou: assim eu estou presente em cada hóstia consagrada, até mesmo nos mais pequenos fragmentos da hóstia consagrada, ali está o Cristo todo. Por isso, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, em quase todas as dioceses, eu creio, tem saído uma nota onde nos pede para comungar na mão. E já que eu toquei nessa questão que Jesus está presente até mesmo nos pequenos fragmentos, eu queria orientá-los. Quando forem comungar na mão, ensinava já um santo, São Cirilo de Alexandria, ou é São Cirilo de Jerusalém. Agora não me recordo muito bem. Mas eles falaram de nós fazermos o quê? Botar a mão esquerda sobre a mão direita, fazendo da sua mão um altar. E ali, quando Jesus é depositado na sua mão, com a mão direita, você pega e comunga Jesus. E aí, meus irmãos, olhar na palma da mão, nos dedos, se não ficou pequenos fragmentos da hóstia consagrada, e nós já aprendemos, mesmo que seja naquele pequenino fragmento, ali está Jesus. Quando eu servia aqui na paróquia, eu fiquei 5 anos como ministro extraordinário da comunhão. E eu fiquei 5, o padre queria que eu ficasse mais tempo, mas eu pedi para sair porque eu não aguentava mais, né? Para mim servir era, eu digo primeiro que me enganaram no meu curso, falaram que era muito natural durante 3 meses
a gente ficar assim, né, tremendo. O corpo de Cristo. Gente, eu fiquei 5 anos tremendo. Quando eu ia servir na missa, meu Deus do céu, eu chegava mais cedo, eu rezava, eu pedia para Jesus, implorava a Nossa Senhora para ela não deixar eu deixar Jesus cair no chão. Então, assim, eu sofria muito quando eu ia servir nesse sentido, né? Medo de profanar o corpo de Cristo, medo do corpo de Cristo cair no chão, por causa da consciência que tenho. Eu sei como 2 mais 2 é 4, que Jesus está no Santíssimo Sacramento. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, eu tinha esse certo temor, vamos dizer assim, né? Um temor que, ao mesmo tempo, tremor na alma, no coração. Então, durante 5 anos, eu ficava assim, o corpo de Cristo, né? E me doía muito quando as pessoas iam comungar na mão e, às vezes, elas nem esperavam nós depositarmos, colocar Jesus na mão. Já vem com aquela, né, um dedinho assim. Não, não faça isso. Da maneira com que o santo ensinou. Comungar na frente do ministro, o padre ou o ministro extraordinário da comunhão, né? E olhar. Então tinha muita gente que eu vi comungar na mão, que elas faziam assim, ó. Aí eu queria morrer nesse momento. Por quê? Porque se tiver ficado pequenos fragmentos, gente, aquela pessoa jogou Jesus fora. Eu sei que talvez aquela pessoa ela não tem consciência. Então, por isso, né, lógico, nem todos os ministros, não que eu seja exemplo e modelo para ninguém, mas nem todos os ministros, às vezes, têm essa preocupação. Então, eu chegava antes e eu abria lá o sacrário, né, quando tinha que colocar novas hóstias para ser consagradas na missa. Eu limpava uma por uma. Ia colocando ali, né, dentro da âmbula, para na hora da missa o padre consagrar. Mas por que eu ia limpando uma por uma? Porque eu não queria que se perdesse nada de Nosso Senhor. Então, por isso que eu também pedi para sair, porque os outros ministros diziam que eu era chato, que eu era enjoado. Porque na hora que nós íamos distribuir a Eucaristia, eu pedia para que se desligava os climatizadores, né? O climatizador é como se fosse... vocês entendem o que é, né? Como se fosse... sabe, como se fosse um ventilador grande. E eu mandava desligar, por quê? Porque às vezes aquilo vinha em nós e se tivesse pequenos fragmentos, poderia derrubar Nosso Senhor no chão. Então, para muitos isso pode parecer um exagero, mas para quem crê, para quem realmente reconhece que em cada hóstia consagrada e até mesmo nos pequenos fragmentos está o corpo de Cristo, nós devemos então, amados irmãos, ter todo o cuidado, ter toda a cautela possível. Então, quando eu via as pessoas, elas comungavam e passavam a mão na roupa, aquilo dilacerava meu coração e minha alma. E aí eu me recordava do que diz também São Cirilo de Alexandria, que ele diz que é melhor, olha só, é melhor nós perder um membro do nosso corpo do que perder um pequeno fragmento do corpo de Jesus. Então imagina as pessoas que comungam na mão, que não têm esse cuidado e jogam Jesus fora. Então, olha, eu estou trazendo coisas para nos mostrar a consciência que nós devemos ter, que de fato Jesus está no Santíssimo Sacramento. Hoje, ainda há pouco, eu conversava com a minha esposa, nós lamentamos porque não tivemos a procissão. A procissão, né, de Nosso Senhor. Aqui ainda teve uma carreata, mas não teve aquela procissão com as pessoas seguindo o Santíssimo Sacramento. E ao mesmo tempo que eu lamentava, pode ser que eu esteja errado no que eu vou falar, mas eu vou compartilhar com vocês o que eu falava com a minha esposa. Ao mesmo tempo que eu lamentava, eu dizia no meu coração, eu não sei se isso é ruim ou se isso é bom. Porque na procissão de Corpus Christi do ano passado, eu também fiquei bem triste, porque ali vai Nosso Senhor, e eu vi que uma boa parte dos fiéis católicos, na procissão, iam conversando, mastigando chiclete,
parava na mercearia da esquina para comprar pipoca, salgadinho, e iam rindo, né, dando aquelas gargalhadas altas. E aí eu lembrava de algo que eu vi. Um dos santos padres dos primeiros séculos dizia que muitos pagãos no início não se converteram porque olhava para a pregação dos cristãos dos primeiros séculos e dizia que a pregação deles era linda, mas a vida deles dizia o contrário do que eles falavam. Então, como é que o povo vai acreditar em Jesus sacramentado se nós católicos mostramos com a nossa vida que nós não cremos? Porque aquilo que vai dizer Santo Agostinho dizia: comece a viver conforme o que tu crê e aí tu estarás crendo de verdade. Bom, se eu estou na procissão de Corpus Christi, se eu creio, se eu digo que tenho fé, que ali está Jesus sacramentado, por que eu vou conversando? Por que eu vou, sorrindo? Por que eu não vou em oração? Por que eu não vou no silêncio, na contemplação, na adoração e nos momentos que o Santíssimo para, que o Padre vai dar a bênção? Por que eu não me ajoelho? Como é que nós vamos testemunhar o povo lá fora que não crê? Bom, nós poderíamos repetir aqui, né, o que aconteceu lá nos primeiros séculos. Talvez as pessoas falem: veja, nem os católicos acreditam naquilo que eles estão agora fazendo. Nem eles crêem, porque se eles acreditassem que realmente Jesus está ali na hóstia consagrada, eles iriam, sabe como? Talvez se rastejando no chão de joelho, talvez derramando lágrimas, mas não. Eles vão conversando, eles vão comendo disperso. Então, sendo verdadeiro com vocês, eu não sei se eu lamento ou eu não sei se eu agradeço. E eu rezo para que esse momento de pandemia nós possamos aprender com isso. Eu vi muita gente chorando porque não pode ir na missa. Eu fui um desses que chorei. Muita gente com saudade de Jesus. Talvez vocês estejam assim com saudade de Jesus. Então, Deus permitiu nós perdermos por um tempo a graça de poder comungá-lo. Sabe por quê? Porque Ele quer nos ensinar. E infelizmente nós só aprendemos a dar valor quando nós perdemos. Só que ao mesmo tempo o meu medo é a pessoa se acostumar a viver sem Jesus. Eu fico olhando, veja, é um absurdo. Os decretos que os governadores soltam. Pode se abrir tudo, mas fica ali em cima da igreja, querendo fechar a igreja. Bom, o mercado, abre o mercado porque é necessário para o povo. De fato, alimento. Abre-se as farmácias porque isso é necessário para o povo. Abre salão para cortar cabelo, pintar unha, fazer chapinha, luzes, porque isso é necessário para o povo. Agora fecha a igreja, Deus não é necessário para nós? Deus é o mais necessário. Então, cuidado, faça com que esse momento que você não pode ir na igreja, esse momento que você não pode adorar Jesus, esse momento que você não pode comungar sacramentalmente, faça desse momento de dor um momento, sabe de quê? De crescimento, de criar em nós a alma eucarística. E não permitir, como o Sérgio está colocando aqui, nos acostumar a viver sem Jesus. Comungue Ele. Se você não pode comungar sacramentalmente porque não está tendo Santa Missa, comungue espiritualmente. Se una a Ele, fala: Jesus, eu queria tanto te receber agora sacramentalmente, mas já que não posso, vinde, Senhor, ao menos espiritualmente ao meu coração. E deixa com que esse momento de afastamento de Jesus por um tempo vai criando em ti uma alma eucarística, uma alma adoradora. Eu moro na rua atrás da igreja.
Então eu fui para os Estados Unidos, voltei, tive que ficar 15 dias trancado dentro do quarto, embora eu não tivesse sintomas nenhum, mas era o que é pedido, né? Porque tem gente que contrai o vírus e não sente nada, então eu não queria colocar minha mãe em risco, meu pai em risco, eu moro no mesmo lote que eles, não queria colocar em risco a minha esposa, não queria colocar em risco os meus filhos. E por muitas vezes no quarto, eu chorei querendo estar na missa e não podia. Chorei querendo comungar e não podia. Mas como eu moro atrás da igreja, eu me ajoelhava virado para a igreja. Eu sei muito bem, porque é a paróquia que eu frequento, onde está o sacrário. Eu fechava os meus olhos e eu via o sacrário e daqui eu me unia ao Senhor. Então faça isso. Se você não pode hoje estar presencialmente diante de Jesus sacramentado, se você não pode comungá-lo sacramentalmente, mas comungue espiritualmente. E deixa com que essa saudade, né, se torne uma saudade tão grande, a ponto de nós dizer para Jesus aquilo que está lá no Cântico dos Cânticos. Dizer para o amado, para o esposo da nossa alma, Jesus sacramentado: Senhor, eu estou enfermo de amor. Enfermo de amor. Então só quem ama Jesus vai compreender o que nós estamos falando. Só quem acredita. Mas agora, permita-me, com todo amor e carinho, nos exortar primeiramente a mim. Porque quando eu estava ali no quarto, que eu não podia estar na missa, que eu não podia comungar, ao mesmo tempo eu lembrei quantas vezes eu pude ir na missa e não fui. Quantas vezes eu pude estar diante do Santíssimo Sacramento e eu não fui, gente. Talvez por preguiça, por tantas outras coisas. Que nós possamos aprender com esse momento de pandemia. Para quando você puder estar na missa, você fazer aquele momento único da sua vida. Quando você puder ir na missa, quem ainda não pode, ou quem já está podendo, fazer daquela Santa Missa como se fosse a primeira e última Santa Missa da nossa vida. Fazer com que aquela comunhão seja a primeira ou como se fosse a última comunhão da nossa vida. Olha bem, se nós soubéssemos. Lembra quando nós participamos da missa e daqui a pouco foi retirada a Santa Missa? Se eu soubesse que aquela tinha sido a última missa, como que eu teria vivido? Se eu soubesse que aquela foi a última comunhão, como eu teria comungado? Então nós católicos precisamos entender e aprender que de fato Jesus está na Eucaristia. Algumas provas, vamos tentar provar para aqueles que não têm fé. Jesus ele está tão presente na Eucaristia que, como dever de casa, depois vocês podem ler João capítulo 6. Jesus começa a falar da sua presença na Eucaristia. Já começa a falar que ele é o verdadeiro pão vindo do céu. Que o pão que os nossos pais comeram no deserto, maná, era apenas uma figura. Jesus disse: os vossos pais comeram o pão do maná e morreram, mas o pão vindo do céu, que é a minha carne, o meu sangue, que eu darei a vocês, vós não morrerãos. Vós não morrereis. Então veja, algumas pessoas dizem: não, Jesus não está na Eucaristia. Aquilo ali é um simbolismo, faz de conta. Veja que aqui, em João 6, de 60 em diante, fala que os discípulos começaram a murmurar e ficaram escandalizados quando Jesus disse que a sua carne, seu corpo era uma verdadeira comida e o seu sangue era uma verdadeira bebida. E que quem não comesse do seu corpo e do seu sangue não teria a vida. Eles ficaram escandalizados e foram embora. Por isso, então, aqui diz assim, olha, em João 6, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andava mais com ele.
Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Gente, agora vamos pensar. Jesus é a sabedoria encarnada. Não existe ninguém, um ser mais inteligente do que o próprio Deus. Se ali fosse somente um simbolismo, um faz de conta, você acha que Jesus iria perder discípulos por causa de um simbolismo? Não, Jesus vendo eles indo embora, iria dizer o quê? Ei, pera, não precisa ir embora não, gente. Isso aqui é um simbolismo, tá? Não é que vocês vão comer da minha carne, não é que vocês vão beber do meu sangue. É um faz de conta. Eu estou usando uma linguagem figurativa. Ele teria explicado, mas não, Jesus deixou eles ir embora, sabe por quê? Porque era aquilo mesmo que eles estavam entendendo. Tanto que Jesus vai perguntar para os seus: e vocês também não querem ir? E aí Pedro vai dizer: não, Senhor, porque as tuas palavras são palavras de vida eterna, inclusive essa que nós estamos lendo. Então, se fosse um faz de conta, vocês acham, me diga aí no comentário, vocês acham que Jesus iria perder discípulo por coisa que é faz de conta, por aquilo que era um simbolismo? Não, ele teria falado. Mas Jesus deixou eles ir embora e não, sabe? Não disse que era um faz de conta, por quê? Porque era realmente aquilo que eles estavam entendendo. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e compreender isto. Que ali está a presença real dele. Quer um outro versículo da Sagrada Escritura em que nos prova que o próprio Jesus está no Santíssimo Sacramento? É aquela de 1 Coríntios, capítulo 11. Lá no versículo 26 a 29, quando São Paulo diz assim, que quem comunga indignamente, comunga a sua própria condenação. Olha só, quem comunga indignamente, comunga a sua própria condenação. Nós estamos cansados de ouvir isso. O único que pode me julgar, o único que pode me condenar é quem? É Jesus. Não é assim que as pessoas falam? Não é só Deus que pode condenar alguém? Pois bem, quem comunga indignamente, comunga sua própria condenação. Aí eu te pergunto, já que, como dizem outras doutrinas, não, ali é pão. Não é como os católicos dizem, não é bem assim. Aí eu te pergunto, pão pode condenar alguém? Eu nunca ouvi falar que pão condena alguém. Graças a Deus. Nós não gostamos de pão? Comemos um pão ali no café da manhã, no lanche da tarde. Pão não pode condenar ninguém. Então, quando São Paulo diz que nós comungamos a própria condenação, São Paulo quer dizer que ali não é pão. Mas ali é o próprio Deus. Ali é a sua presença viva e real. E por isso, então, pelo fato de ser o próprio Deus, eu preciso me preparar para isso. É tão bonito que São Pedro, deixa eu ver se foi ele mesmo, São Pedro Julião, São Pedro Julião, que deu a Nossa Senhora o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Ele fala que a Virgem Maria, para ser Theotokos, mãe de Deus, para receber Jesus no ventre dela, primeiro ela teve que ser imaculada. Então a Imaculada Conceição era uma preparação para a Virgem Maria receber Jesus. A mesma coisa em relação a nós. É necessário que nós estejamos em estado de graça. É necessário que nós não tenhamos cometido pecados mortais para poder comungar Jesus. Por isso, nesse mesmo texto aqui que eu citei para vocês, São Paulo fala que nós precisamos examinar a nossa consciência, fazer exame de consciência. Por isso que na própria liturgia, na própria Santa Missa, nos ritos iniciais, se tem o quê? Se tem o ato penitencial, que infelizmente em vários lugares não se observa, mas era necessário primeiro ali ter um momento de silêncio para tanto o padre
quanto os fiéis, examinar a sua consciência. E examinando a minha consciência, se eu percebo que eu cometi um pecado grave, aí eu não posso comungar Jesus. Eu preciso primeiro receber o sacramento da confissão, da penitência, para depois poder comungar Jesus. Se são pecados leves, pecados veniais, eu vou pedir perdão para Deus e o próprio ato penitencial vão apagar esses pecados para que eu possa comungar Jesus Cristo. Eu não me lembro agora qual é o nome do santo. O santo disse o seguinte: que quem comunga Jesus em estado de pecado mortal é pior do que se alguém tivesse pegado o corpo de Jesus e tivesse jogado no meio do lixo. Olha como isso é forte, hein? É pior. Santo Agostinho compara a comunhão sacrílega, quem comunga em estado de pecado mortal, quem comunga indignamente, ele compara ao pecado dos judeus que crucificaram Jesus. Ele compara ao pecado de Judas. E é tão interessante que, veja como comungar indignamente é comungar a própria condenação, ou é aquilo que diz São Cirilo. São Cirilo também diz que quem comunga Jesus indignamente, comunga Cristo para ser crucificado e comunga Satanás para reinar. Gente, isso é muito sério. Então se eu comungar... E aí tem vários santos, por exemplo, existe um escrito de Santo Antônio Maria Claret, que ele vai citar os santos padres dos primeiros séculos, que falam que teve pessoas que ficaram possuídas pelo demônio, pelo fato de ter comungado indignamente. E que também teve pessoas que ficaram doentes. São Paulo diz que é pelo fato de comungar indignamente que havia tantas pessoas enfermas no meio dos cristãos. Então, mas olha, na própria Sagrada Escritura a gente vê isso. Olha aqui, ó, João capítulo 13, quando Jesus fala da traição de Judas. Dito isto, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam um para os outros, sem saber de quem falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava, estava na mesa, reclinada no peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dizem-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que engoliu, presta atenção, gente. Logo que engoliu, Satanás entrou nele. Judas foi o primeiro que fez uma comunhão sacrílega. E quando ele comungou indignamente, Satanás entrou nele. E o que ele fez? Saiu. Veja, Judas é o primeiro que faz a comunhão indigna e ainda saiu sem a missa terminar. Então, nós católicos, nesta grande solenidade do corpo de Cristo, que estamos em possibilidade de ir na missa, de adorar, de fazer a nossa procissão, devemos aprender. Para quando voltar, a gente fazer como deve ser feito. A gente adorar Jesus como ele merece ser adorado, comungar Jesus como ele merece ser comungado. Então, infelizmente, nós não sabemos comungar. Existe uma beata chamada Beata Imelda, uma criança, hein? Tinha uns 10 aninhos. Ela via as pessoas comungando e ela dizia: eu não sei como vocês não morrem de amor ao comungar. E quando ela foi fazer a sua comunhão, ela comungou, se ajoelhou, começou a fazer sua ação de graças. Todo mundo terminou a oração de graça, ela está lá, imóvel.
Acabou a Santa Missa, ela ficou lá imóvel. Pensaram que ela estava prolongando a ação de graça dela e nada dela voltar. E quando foram ver, Beata Imelda estava morta. O que ela dizia para as pessoas quando as pessoas comungavam? Não sei como vocês não morrem de amor ao comungar. O que aconteceu com a Beata Imelda? Ela comungou e morreu de amor. E na vida dela aconteceu aquilo que diz Santa Teresa d'Ávila: basta uma única comunhão para que aquela pessoa seja santa. Comungou e se santificou. Comungou e morreu de amor. Que vergonha para o Hélio Maria, que tem 35 anos e ainda não sou santo. O problema, aí entra uma pergunta do Beato José Alamano. O Beato José Alamano, em cima dessa frase de Santa Teresa d'Ávila, já que basta uma única comunhão para que a pessoa seja santa, o Beato José Alamano perguntava: e por que que nós não somos santos? E o mesmo Beato respondia: o problema não está no alimento, mas em quem o recebe. Nós não sabemos comungar Jesus. Aí é que está. Por que que nós não extraímos os frutos, Hélio? E muitas vezes extraímos a condenação porque nós não nos preparamos. Conversa a missa inteira, não presta atenção em nada e ainda tem coragem de ir lá comungar Jesus. Vivemos no pecado, não confessamos os nossos pecados e temos coragem de ir lá comungar Jesus. Sabe por quê? Por pura vaidade. Porque se eu não comungar, meu Deus, eu sou o Hélio Maria, eu sou pregador, eu sou missionário, se eu não comungar, todo mundo vai saber que eu estou em pecado. E aí, por causa do meu orgulho bobo, eu vou lá e comungo minha própria condenação. Eu vou lá e cometo o pior pecado que pode existir, vai dizer os santos, é essa comunhão mal feita. E aí, São João Crisóstomo diz que é o pior pecado que existe. E aí depois São Pedro Crisólogo vai argumentar. Por que que é o pior? Porque todo pecado que nós cometemos, nós ofendemos a Deus na criatura humana. Mas quando nós comungamos indignamente, nós o ofendemos na sua própria pessoa. Por quê? Porque Ele está presente no Santíssimo Sacramento. Então eu estou falando tudo isso, gente. Não é julgando, condenando ninguém, não. Eu me coloco também aqui. Eu sou o primeiro, né? O primeiro ouvido mais próximo aqui da boca não é o meu. É também para mim. Pelo amor de Deus, nunca mais comungue Jesus em pecado mortal. Se prepare para comungar. Vai para a missa no silêncio, na oração, na adoração, na contemplação. Viva o mistério da Santa Missa. E se prepare para poder comungar dignamente Jesus. Tem uma outra história que eu gosto muito de contar, de Santa Faustina. Santa Faustina vivia no convento. E quando ela foi comungar... Pera aí, gente. Vontade de espirrar. Meu Deus do céu. Não é coronavírus não, hein? E aí, quando ela foi comungar, veio 2 hóstias consagradas, uma grudada na outra. E a irmã que estava atrás dela na fila ficou sem a comunhão eucarística. Irmã religiosa, hein? Santa Faustina viu que a irmã ficou sem, que ela recebeu 2 hóstias consagradas, uma grudada na outra. Ela falou: Jesus, por que eu recebi 2? E a irmã ficou sem. Você quer ouvir a resposta de Jesus? Você está sentado? Senta aí. Jesus falou assim: Faustina, é porque ela é fria e eu não gosto de entrar no coração dela. Meu Deus do céu, não me lembro agora em que ano viveu Santa Faustina. Mas com certeza naquela época o povo não era pagão como é hoje. Com certeza naquela época o povo tinha muita mais fé do que hoje. Se Jesus naquela época tinha dificuldade em entrar no coração de uma freira, hein? Freira. Eu fico imaginando com que dificuldade Jesus hoje também não entra
nos nossos corações? Com que dificuldade? Imagina. Então, se nós cremos, amados, naquilo que nós celebramos hoje, se de fato eu creio, eu repito a frase de Santo Agostinho: comece a viver conforme o que tu crê, e aí tu estarás crendo de verdade. Então a minha vida precisa ser vivida conforme o que eu creio. Se eu creio que Jesus está no Santíssimo Sacramento, então por que eu trato ele como pão? Se eu creio que Jesus está no Santíssimo Sacramento, por que eu não vou visitá-lo? Se eu creio que Jesus está no Santíssimo Sacramento, por que eu abandono ele? Esse Jesus no Santíssimo Sacramento, gente, é tão bonito. Existe uma meditação de Santo Afonso que ele fala que o dia da instituição da Eucaristia é o dia do amor. Na verdade, ele está citando Santa Maria Madalena de Paz. O dia da instituição da Eucaristia é o dia do amor. Que fazia São Bernardo de Claraval dizer: ó, que invenção amorosa foi essa, Jesus, do Santíssimo Sacramento. Por isso, os santos que foram eucarísticos, como por exemplo Santo Afonso desejava ser como as velas do altar. Santo Afonso desejava ser como as flores que ornamentavam o altar. Sabe por quê? Porque ele dizia: aquela vela um dia vai acabar? Vai. Mas ela vai acabar. O fogo vai derreter na parafina, a vela vai acabar. Mas ela vai acabar diante de Deus. Um dia aquelas flores que ornamentam o altar, elas vão secar, vão murchar, vão morrer? Vão. Mas elas vão morrer diante de Deus. Então Santo Afonso desejava, tinha uma inveja santa da vela, tinha uma inveja santa das flores. Olha como é o exemplo daqueles que de fato reconhecia e amava e adorava com todo o coração Jesus no Santíssimo Sacramento. Então nós precisamos ter uma fé assim. Uma fé como diz Santo Antônio de Pádua, um herege que não acreditava na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, desafiou Santo Antônio de Pádua. Qual era o desafio? Jesus realmente está aí? Santo Antônio disse: está. Então vamos fazer aqui um desafio. Eu vou pegar um jumento, um burrinho, eu vou deixar ele uma semana, se eu não estou enganado, ou era alguns dias, amarrado, sem comer. E você vai trazer o Santíssimo Sacramento, você vai colocar o Santíssimo Sacramento, eu vou trazer palha, nós vamos ver o que o jumento vai fazer. Santo Antônio, que tinha muita fé, aceitou. Celebrou a Santa Missa, celebrou a missa, expôs o Santíssimo e veio com o Santíssimo Sacramento e veio uma multidão juntas. Alguns, né, só por curiosidade. E lá vem o herege trazendo o jumentinho. Prepararam o altar. Santo Antônio colocou o Santíssimo Sacramento. Colocaram ali a comida, a palha para o burrinho. Soltaram o burrinho. Sabe o que o burrinho fez? Foi caminhando, dobrou as duas patinhas da frente, diante de Jesus sacramentado, permaneceu por um instante e depois foi comer. Quando eu li essa história, gente, olha que coisa, hein? Aconteceu, hein? Se você não tem fé, fazer o quê, né? Eu creio. Fato que ocorreu na vida de Santo Antônio de Pádua. E aí o herege se converteu. Mas sabe o que é lamentável aqui? Veja, um burrinho reconheceu a presença de Jesus Santíssimo Sacramento. Então quem não reconhece, meu Deus, eu não sei nem que nome dar. Porque um burrinho
se dobrou diante de Deus. E por que que nós não nos dobramos diante dele? Por que que nós não nos ajoelhamos diante dele? Por que que nós não reconhecemos a sua presença viva e real no Santíssimo Sacramento? Por isso, nos escritos de Santo Afonso, fala de santos que lamentavam. O povo quer ir lá para a Terra Santa, quer ir visitar o lugar onde Jesus nasceu. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Mas o santo lamentava que a gente quer ir tão longe para se encontrar com Deus, sendo que Deus está presente em cada igreja, lá no sacrário. Os lugares onde nasceu Jesus, né? Talvez não agora nessa pandemia, estão lotados de fiéis, mas as igrejas vazias. E esquecemos aquilo que diz Santo Agostinho: ele não quis se encarnar somente uma vez no ventre da Virgem Maria, mas continua se encarnando em cada Santa Missa celebrada. Por isso Santo Agostinho fala que a mão do sacerdote é como o útero da Virgem Maria, que traz para nós a carne de Jesus. Então os santos lamentavam isso. Lamentavam porque Jesus, na hóstia santa, no Santíssimo Sacramento, Jesus está enfermo de amor por nós. E Santo Afonso escreve coisas lindíssimas, como, por exemplo, ele chama o sacrário de cárcere de amor. Quando você olhar para um sacrário, lembra disso. Ali é um cárcere de amor, onde um Deus permite estar aprisionado e permite que de hora em hora o sacerdote o retira para nos alimentar e para que nós possamos adorá-lo. O Deus, nosso Deus, estará aprisionado no seu cárcere de amor, nos esperando. Então, como é que tem que ser agora? Depois de tudo isso que nós já ouvimos, gente. Quem agora queria estar numa missa agora? Escreve eu aí ou põe a mãozinha assim. Quem queria estar diante de Jesus sacramentado agora? Quem queria estar numa missa agora e comungar Jesus? Se você ainda não pode viver esta realidade por causa desta pandemia, mas quando chegar o dia de você estar na missa, se derrame nessa missa. Se entrega. Comunga com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Reparando às vezes que nós comungamos ele de qualquer jeito. Reparando às vezes que nós poderíamos estar na missa, mas não estivemos por preguiça, porque colocamos outras coisas no lugar de Deus. Então a solenidade do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento de pandemia, Jesus quer nos ensinar tudo isso que nós estamos falando. De receber com amor. Ao mesmo tempo que houve, infelizmente, pessoas que comungaram indignamente, houve santos que comungaram com tanto amor. Tinha uma santa, esqueci o nome dela agora. Ela era tão inflamada de amor por Jesus. Ela estava tão abraçada, incendiada de amor, que o sacerdote, quando ia dar a hóstia consagrada a ela, colocava rapidamente e tirava o dedo, porque senão o dedo dele queimava. O hálito dela era quente, porque ela estava abrasada de amor por Deus. Ela estava, incendiada pelas chamas do amor divino. Os santos amavam tanto Jesus, que teve santos que passavam a noite inteira adorando Jesus. São Francisco de Assis passou uma noite inteira diante de Jesus sacramentado chorando, dizendo, se naquela época ele já dizia isso, imagina
hoje, né? Ele dizia: o amor não é amado. O amor não é amado. O amor não é amado. Jesus no Santíssimo Sacramento é esse amor, que muitas vezes é desprezado por nós. Ele é esse amor. Tanto que São Bernardo de Claraval diz que o Santíssimo Sacramento é o amor dos amores. Que Jesus nos ensina, e lógico, eu não poderia deixar de falar de Nossa Senhora. A Virgem Maria é o maior modelo e exemplo de alma eucarística. Ninguém comungou tão perfeitamente como ela. A Virgem Maria esteve tão inundada do mistério que nós estamos falando, do corpo de Cristo, que vai dizer São Pedro Julião, que por mais que uma âmbula, aquele vaso sagrado, aquele utensílio que tem ali dentro o corpo de Jesus, por mais que uma âmbula fosse revestida de ouro, por fora e por dentro, ainda não é tão digno como o sacrossanto ventre da Virgem Maria. Então a Virgem Maria foi a âmbula mais digna em que um dia teve Jesus ali dentro dela, que guardou Jesus. A Virgem Maria foi o mais belo sacrário vivo. A Virgem Maria, de fato, foi o mais nobre ostensório de Jesus Eucarístico. Então, se nós queremos aprender a comungar, voltemos os olhos para Nossa Senhora. Hélio, quando eu comungar, o que eu devo fazer? O que fez ela? A mais bela ação de graças. A Virgem Maria recebe Jesus e a sua ação de graças durou 9 meses. Já viram uma mãe grávida conversando com a criança e começa a chorar? Chega a banhar o ventre, né? O barrigão, começa a banhar o barrigão, o ventre, com lágrimas de amor, coisa de mãe. Quantas vezes a Virgem Santíssima não derramou suas lágrimas de adoração no seu ventre? Quantas noites a Virgem Maria não passou em claro, acariciando a barriga, adorando Jesus que estava dentro dela? Então, quando eu comungar, se ajoelha no teu lugar. Ou quem quiser sentar, né? Lógico, seria bem mais louvável ajoelhado, mas também pode ser sentado, nos diz os documentos da igreja, mas ali, fale com ele. Adore Jesus. E faça a experiência que a Virgem Maria fez. O mesmo Jesus que esteve dentro dela, agora está aqui. Por isso nós da comunidade missionária mariana temos um costume ao comungar fazer isto. Nos abraçar. Porque aquele mesmo Jesus que a Virgem Maria embalou, que abraçou, é o mesmo Jesus que agora está dentro de mim. Por isso dizia São João Paulo II, naquela encíclica, A Igreja Vive da Eucaristia, ele fala: será com que a maneira com que a Virgem Maria estreitava Jesus, abraçava Jesus, não nos diz como nós devemos comungar Jesus? Por isso, então, nós da comunidade abraçamos. E aí São João Paulo II diz ainda mais assim: é impossível imaginar os sentimentos de Nossa Senhora quando ela ouviu da boca dos apóstolos o corpo de Cristo. São João Paulo II diz: é impossível imaginar os sentimentos dela. É impossível imaginar os sentimentos dela quando ela comungou, porque ela também comungou da espécie eucarística.
do Santíssimo Sacramento, do corpo de Cristo no Santíssimo Sacramento. Mas São João Paulo II diz, é impossível imaginar. E São João Paulo II disse que ela vivia duas dimensões quando ela comungou Jesus no Santíssimo Sacramento. Ela vivia novamente aquele mesmo Jesus que eu carreguei por 9 meses no ventre. É o mesmo Jesus que agora está dentro de mim. Por isso São Pedro Julião diz que depois que Jesus instituiu a Santa Missa, a Eucaristia, ela não perdeu uma missa na vida dela. Porque onde é que Nossa Senhora talvez matava a saudade que ela tinha do filho dela? Na Eucaristia. Tanto que ela era chamada pelos cristãos dos primeiros séculos, ela era comparada àquela luzinha vermelha. Sabe a luzinha vermelha que fica ali no sacrário? Aquela luz vela o sacrário, indica que Jesus está ali. Ela velava tanto o sacrário que os cristãos dos primeiros séculos chamavam ela, comparava ela àquela luzinha vermelha. Aquela luz que ficava acesa, velando a presença real de Jesus. Então a Virgem Maria não perdeu uma missa. Ela viveu ainda, diz São Pedro Julião, Jesus institui a Eucaristia, morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus e ela ainda permanece 25 anos conosco. Sabe para quê? Vai dizer São Pedro Julião, para ensinar a igreja a comungar Jesus, para ensinar a igreja a adorar Jesus, para nos ensinar. Então volte os olhos para ela. Antes de comungar, se une a ela. Mãe, que eu possa comungar com os teus sentimentos, mãe. Esteja em mim a tua alma para engrandecer Jesus Cristo, para que eu possa adorar Jesus Cristo. Me ensina, Maria Santíssima, a comungar o seu filho no Santíssimo Sacramento do altar. E aí você vai começar a ver como que a sua vida, no sentido da fé eucarística, vai mudar. Amém? Nós só temos agora, nos resta 1 minuto e 40 segundos. Então aprenda com ela a comungar Jesus no Santíssimo Sacramento. Amém, amados irmãos? Eu queria agradecer aos coordenadores aqui do Instagram do Segue-me, de modo especial na pessoa da Grazi, que me fez o convite. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos por meio de uma catequese, uma formação, para aumentar o nosso amor e a nossa adoração e a nossa piedade a Jesus sacramentado. Agradeço também a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram aqui conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Eu vou deixar salvo aqui, vai ficar salvo no IGTV. E aí, se você quiser mandar para outras pessoas, se depois você quiser assistir novamente, fazer, anotações, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Deus abençoe. Santa noite.